projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Olá pessoal, hoje daremos início ao módulo 2 do nosso curso, Sistemas Fotovoltaicos, uma abordagem prática. Nesse módulo 2 trataremos os sistemas conectados e os sistemas isolados. Falaremos também um pouco dos sistemas híbridos, que são sistemas que pegam as melhores partes dos sistemas conectados e dos sistemas isolados. Dentro dos sistemas isolados temos dois tipos, os sistemas com armazenamento e os sistemas sem armazenamento, no caso com bateria, que seria o armazenamento, ou sem bateria. Inicialmente vamos falar desses sistemas chamados de isolados, também conhecidos como sistemas off-grid. Dentro dos sistemas off-grid podemos ter dois tipos de conversor, dois tipos de equipamentos que vão fazer essa interface entre os painéis e as cargas, os painéis fotovoltaicos e as cargas. Quando eu digo carga, são os equipamentos que vão, porventura, consumir aquela energia que está sendo gerada. O primeiro deles é o inversor, o inversor off-grid, um tipo de inversor mais robusto e mais custoso também. Se comparado com esse segundo tipo de equipamento, que é o controlador de carga, ele pode custar até 50 vezes mais. A vantagem desse equipamento é que ele já te dá a tensão de saída alternada, diferente do controlador de carga, que vai te dar um tipo de tensão somente contínua, ok? Além disso, os inversores desse tipo são bem mais robustos, eles suportam cargas com correntes maiores, diferente do controlador de carga, que é feito mais para aplicações mais simples, onde se demanda uma quantidade menor de energia. Para você usar um controlador de carga e gerar uma tensão alternada, é possível com o auxílio de um inversor à parte. Então você pode ligar um inversor desse tipo de onda modificada, ou até mesmo de onda senoidal, na saída daquele controlador de carga e dessa forma ter uma tensão alternada, na saída. Então, onde você ligaria a carga do controlador de carga, você liga esse inversor e aí o inversor faz o papel, complementa o controlador de carga, convertendo aquela tensão de contínua para alternada. Então, mesmo dentro da divisão de controladores de carga, ainda você pode ter subdivisões, No caso desse exemplo, a gente tem dois controladores de carga, um mais complexo e um outro mais simples, Qual que é a diferença maior entre eles? Esse inversor, esse controlador, mais robusto, ele tem uma tecnologia chamada MPPT, O que essa tecnologia ela faz? Ela consegue extrair o melhor de cada painel, certo? Diferente desse mais simples, e mais barato, menos potente, esse primeiro aí que está sendo mostrado,
ele tem uma capacidade uma capacidade mais inteligente, né, de fazer o melhor controle entre tensão e corrente, obtendo o melhor de cada módulo. Então a gente vai entender um pouco melhor, né, o que seria essa tecnologia MPPT. Então, traduzindo, né, essa sigla, seria o ponto de máxima potência, certo? Né, traduzindo do inglês, seria o ponto de máxima potência. O que seria esse ponto? A gente sabe que o painel, ele é o equipamento, né, responsável por captar a luz do sol e converter ela em energia. Qual tipo de energia? Né? Uma tensão e uma corrente contínua, certo? Porém, essa tensão e essa corrente, elas não são fixas, né? Elas podem variar em função da luminosidade, em função da irradiação solar que está sendo captada por aquele equipamento, né? Não só da quantidade de luz, né? Mas também outros fatores externos, como, por exemplo, a temperatura, certo? Então, você tem que concordar comigo o seguinte: essa tensão e essa corrente, né, eles estão variando, eles vão variar em função, né, da luminosidade, da temperatura, né, e de outros fatores que podem ser externos a esse equipamento, certo? Ok? Porém, a gente tem alguns pontos, né, que são fixos, né, dentro da lei de Ohm, que a gente vai conseguir enxergar inicialmente nesse gráfico, né? Situações a gente vai ter primeiro uma maior corrente e depois uma maior tensão. Em qual situação a gente tem a maior corrente? Quando a gente tiver a menor resistência do circuito, né? Qual que é a situação a gente tem a menor resistência? Numa situação de curto-circuito, ou seja, se eu emendei, né, se eu coloquei um fio ali entre dois módulos ou entre um conjunto de painéis, um conjunto de módulos que a gente chama de string, se eu curto-circuitei, se eu fechei esse caminho, né, sem resistência nenhuma, a tendência é que a corrente aumente de forma exponencial, né, aumente de forma ilimitada. Porém, o próprio painel, ele tem uma limitação de corrente. Então, vocês podem ver através do gráfico, mesmo a corrente de curto-circuito desse módulo, ela não é infinita, né? A própria característica do módulo já vai frear essa corrente, limitando a um certo valor que vocês, né, podem ver pelo gráfico, que não é um valor absurdo, é bem próximo da corrente nominal, certo? Talvez varie aí em termos de 10% acima da corrente nominal, né? Mas a gente sabe que não é a corrente que vai exceder demais. Então, um painel tem essa característica, mesmo em curto-circuito, ele não vai ter um grande problema de aumentar a corrente, tá? Já adiantando um pouco o assunto, né? O problema maior é se a gente tiver uma corrente no sentido reverso do painel, se a gente aplicar uma tensão reversa muito alta, né? Mas a questão de fechar curto, né, de aplicar uma tensão direta, não é um grande problema inicialmente para esse circuito de painéis, ok? E outro extremo do gráfico, né, seria a resistência infinita, né, a resistência muito alta, ou seja, um circuito aberto, ok? Seria um circuito com resistência infinita, ou seja, os dois polos do painel, né, desconectados, né, ou do conjunto de painéis. Nesse caso, a gente vai ter a corrente mínima, né, corrente zero, porque o circuito está aberto, porém a tensão máxima, que seria a tensão de circuito aberto, né, justamente esse nome, tensão de circuito aberto. Nesse caso, por que a tensão de circuito aberto é máxima? Porque a gente não tem corrente, ou seja, não tem queda de tensão nos elementos desse circuito, né? Nos possíveis outros elementos do circuito não haverá queda de tensão. Dessa forma, a tensão apresentada nos terminais do módulo será a tensão máxima. Então, o que faz essa tecnologia MPPT? Ela é responsável justamente por achar esse ponto, né? Lembrando a fórmula da tensão, potência é o produto da tensão pela corrente. Então é a multiplicação dos dois, correto? Então a gente tem que achar um ponto onde a corrente tem um valor considerável, né? E a mesma coisa, né, em relação à tensão. Então a gente pode, né, por meio dos valores de tensão e corrente encontrados, né, nessa simulação, nesse primeiro gráfico, a gente pode provocar, né, criar uma curva de potência, né, multiplicando ponto a ponto aí os valores de tensão e corrente. Se a gente fizer isso, a gente consegue traçar uma segunda curva de potência.
Então a gente acha aí uma curva de potência que vai ter um valor mínimo, um valor máximo, e depois ele vai cair para um valor mínimo de novo, né? Vai cair a zero. Então o objetivo do inversor dessa tecnologia em PPT é justamente achar esse ponto de valor máximo, né? A gente sabe que esse ponto é onde a derivada, né, vai ser igual a zero, né? Você vai ter esse ponto de máxima, esse ponto máximo da curva aí de maior valor, certo? Então esse ponto onde a tensão e a corrente têm a melhor relação, né, o produto deles vai dar o maior valor, é chamado de ponto de máxima potência, certo? Então o inversor equipado com essa tecnologia MPPT, ele é capaz de encontrar esse ponto e de forçar, né, o sistema, seja um painel ou uma associação de vários painéis, a trabalhar nesse ponto de máxima potência, certo? Dessa forma, é importante que a gente entenda, né, que essa tensão e corrente são variáveis, mas é importante também entender que se eu tiver uma associação de painéis, é interessante que todos estejam sob a mesma condição. Aliás, não é interessante, é uma condição para que o seu sistema funcione de forma adequada, que você ofereça para todos os painéis que estão interligados na mesma entrada, né, ou seja, na mesma MPPT, nesse caso, que eles estejam sobre os mesmos fatores que vão influenciar, né, que no caso seria a temperatura, a quantidade de luz. Como que a gente vai fazer isso, né? Igual a gente já viu no módulo 1, a gente percebeu, né, que a orientação do painel influencia na irradiação que ele vai absorver, certo? A inclinação desse painel também, ela vai influenciar na quantidade de luz e na quantidade de potência, né, que consequentemente esse equipamento vai gerar. Então é importante que todos os painéis que serão ligados em série ou em paralelo, mas que serão ligados na mesma entrada ou na mesma MPPT do inversor, estejam sobre a mesma orientação, que todos estejam ou sombreados ou sem sombreamento, né, que seria o ideal, e que estejam com a mesma inclinação, né? Ou seja, que todos estejam mais equilibrados, mais similares possível, ok? Então essa outra curva aí, ela mostra justamente as variações que a gente pode ter, né, da curva de tensão e corrente com o aumento da irradiância solar e com o aumento da temperatura. Com o aumento da irradiância, a gente percebe que tanto a tensão como a corrente vão subir. Com o aumento da temperatura, a gente tem uma queda principalmente da tensão, certo? E aí é aí que está, né, onde que o MPPT é tão importante, é de saber calcular e lidar com essas variações e recalcular o ponto de máxima potência. Então nesse gráfico a gente tem as curvas características de um painel de 450 watts, e aí a gente consegue observar, né, a corrente dele ali na faixa um pouco abaixo de 14 amperes, a tensão próxima de 35 volts. Então se a gente fizer a multiplicação desses dois, a gente vai achar justamente, né, pegando essa primeira curva aí de vermelho, a potência dele de 450 watts, que seria a potência máxima desse painel nessas condições, beleza? A gente vai falar daqui a pouco sobre essas condições de teste, onde é calculada essa potência standard, né, essa potência padrão do painel. Mas a gente percebe, né, que o próprio fabricante já te mostra aí algumas possíveis variações, né, de tensão e corrente, e mostra que tem vários pontos de MPPT, né, vários pontos de máxima potência, uma para cada curva de tensão e corrente. Então, né, agora a gente vai começar uma análise um pouco mais aprofundada, e a primeira análise que a gente vai fazer vai ser em cima desse inversor, um inversor off-grid, que vai ser instalado num sistema de bombeamento, né, uma bomba solar, e esse sistema inicialmente sem armazenamento. Então, como a gente já havia adiantado, né, esse inversor, um dos grandes benefícios dele, além dele ser, né, equipado com a tecnologia MPPT, é que ele já vai dar pra gente uma saída em corrente alternada. E outra vantagem é que a saída em corrente alternada não é uma saída comum, né? Ela pode ser inclusive uma saída trifásica. Então a gente sabe que motores, né, bombas, equipamentos trifásicos, eles normalmente têm uma eficiência melhor.
Então, mesmo numa situação, né, imagina uma situação onde você não tem energia nenhuma, né, onde você não tem um recurso de poder ter uma concessionária, você não tem nenhum tipo de energia elétrica, você vai poder, através, né, por meio desse equipamento, ter uma rede de tensão trifásica, certo? Então a gente vai ver agora, né, vai entender quais são os benefícios, né, e as limitações desse equipamento, né, em quais tipos de aplicação ele pode ser útil para a gente. Especificamente, esse é um equipamento da família CFW500 do fabricante WEG. Então, a gente tem um esquema básico de como que funciona, né, e quais equipamentos estão associados nesse tipo de instalação e qual esse tipo de situação ele pode ser empregado, né. Basicamente vai ser um bombeamento de água em todas as situações, né? Mas aí você pode ter vários tipos de aplicação. Mas os equipamentos que serão utilizados nesse sistema sem armazenamento de energia elétrica serão os próprios painéis, né? Também conhecidos como módulos, né? O inversor, que vai fazer essa conversão da tensão dos módulos para a tensão alternada, trifásica nesse caso, a bomba propriamente dita, e aí a gente teria um reservatório. O que esse reservatório vai fazer? Ele vai armazenar água, e armazenando a água, né, num lugar mais alto, num ponto mais alto, acaba que ele está armazenando energia também, porém não energia elétrica, né, uma energia potencial, devido a essa água estar numa altura acima do local onde ela vai ser destinada. Então acaba que ele já está, né, esse tipo de armazenamento acaba que ele já está armazenando a energia de uma forma mecânica, né, a energia potencial da água ali, ao invés de armazenar essa energia numa bateria, que seria um armazenamento de forma química ali, ok? Então, quais tipos de aplicações poderia ter? Né? São aplicações bem similares, né? Uma irrigação, um cultivo, uma alimentação de um animal, né? Ou até uma irrigação, ou mesmo para atender uma residência, né? Ou até uma parte de uma cidade, pequeno bairro, por aí vai, né? Mas basicamente é para bombear a água para algum reservatório. As aplicações são diversas, porém bem similares. Então, quais são as características desse equipamento, né? Ele tem a característica do rastreamento do MPPT, ele tem alguns controles também, né? Ele pode ser usado com sensores, ele tem entradas digitais, ele tem a função de contar a quantidade de energia que foi produzida, ele tem a função de dormir e despertar, tem a possibilidade de adaptação também, ligação a um gerador, né, para complementar essa energia porventura dos painéis. Ele tem um controle escalar vetorial, né, isso já seria mais para o controle da bomba que está sendo instalada na saída desse equipamento, né. Além disso, diversos tipos de comunicação, né, de entradas e saídas. E é justamente o que a gente vai fazer, né? O último item aí, que é operar no sistema off-grid. Então esse equipamento em si, ele pode tanto operar como on-grid como off-grid. Então se você quiser, ao invés de ligar o sistema fotovoltaico nele, né, ou fazer um sistema realmente que vai funcionar com ou sem a rede, ele também vai ser adaptável nessa situação. Ok? Então ele pode funcionar on-grid e off-grid. Você pode instalar, ao invés dos painéis na entrada dele, instalar a rede, ou instalar a rede e os painéis fotovoltaicos, né? Então esse inversor ele é bem versátil nesse tipo de situação. Então a gente tem alguns dados, né? Esses dados não são específicos de um equipamento, de apenas um equipamento, né? São da família CFW500. A gente tem dentro dessa família tensões que podem variar de 410, né, tensão máxima quase, de 410 a 810, vai depender do modelo dele. Tem modelos que suportam até 810, tem modelos que suportam até 810. A tensão de funcionamento também é depender do modelo. Tem um modelo que vai de 250 a 380, o outro vai de 450 a 760 VCC. Dentro dessa família, a gente pode controlar motores, né, de 0,25 CV, né, que seria um quarto de CV, até 30 cavalos, até 30 CV. Tensão de alimentação monofásica ou trifásica, né, de 200 a 480 volts alternada. Corrente nominal a gente vai ter a partir de 1,6 ampere. Então, né, agora a gente vai começar a parte de dimensionamento, né, a gente vai ver algumas equações para dimensionamento desse equipamento
e do dimensionamento dos demais equipamentos, né, que estão associados a ele. A gente vai montar um sistema de uma bomba solar, né, dimensionando os painéis, dimensionando rapidamente a bomba e o inversor também, ok? Então aí a gente tem essa fórmula que é do próprio fabricante que fornece para a gente. Então o que ele vai ser considerado, né? Primeiro, a energia mecânica realmente, né, que vai ser a gravidade, a altura manométrica, a densidade do líquido que está sendo bombeado, né? No nosso caso, inicialmente a gente vai fazer baseado na água, que seria de 1 kg para cada litro, né? Ou 1000 quilos por metro cúbico, né? Sabendo que cada metro cúbico tem 1000 litros. E a quantidade, né? Depois, o último item, né? A quantidade de líquido a ser bombeado, no nosso caso, a quantidade de água a ser bombeada, certo? E isso é dividido por 3.600, que é uma constante só para regular a questão das horas aí, e igualar as variáveis e as unidades de medida, ok? A segunda forma que a gente vai usar vai ser uma compensação da eficiência da bomba. Então a gente vai pegar aquela energia hidráulica, né, que foi calculada na parte anterior, e vai compensar a perda, né, as perdas que a gente tem na bomba, a baixa eficiência, né, que porventura tenha nessa bomba aí. Então a gente vai compensar, a gente já vai levantar essa hipótese aí, sabendo que o rendimento típico dessas bombas é na faixa de 30%, né, 0,3, ok? Então a gente vai calcular, né, vai compensar essa quantidade de energia, porque tem muitas perdas nesse sistema, né, a gente tem que compensar ela. Muita parte da energia que chegar até a bomba não vai virar potência para fazer com que aquela água seja bombeada, ela vai se perder. Então a eficiência típica é de 30%, a gente tem que compensar isso aí para que a quantidade de energia que chega ali seja bem maior do que esse valor, né? Que tirando esse 30% dê a quantidade que a gente precisa, né? Então, o último cálculo aí vai ser um cálculo aproximado de compensação das perdas fotovoltaicas, né? Tipicamente a gente usa essa aproximação de multiplicar por 1,25, né? Que seria a mesma coisa de dividir por 0,8, né? Na segunda parte do dimensionamento aí, quando a gente estiver falando de sistemas on-grid, a gente vai calcular essas perdas via software, né? Mas nessa primeira parte a gente vai fazer essa compensação de uma forma mais simples, até para ver os dois tipos de dimensionamento que podem ser utilizados. A gente vai fazer essa compensação de forma mais simples, né? Usando os valores típicos de perda. E na próxima parte do curso a gente vai entender como fazer isso via software, né? A gente vai ver alguns softwares, sabe, que são capazes de calcular essas perdas de dimensionamento, né? Perda de cabo, perda de mau posicionamento, perdas de diferença de inclinação e etc. A gente vai fazer isso via software, né? Mas primeiro a gente vai fazer isso via aproximação, que também é uma das formas de calcular, mais simples, mais rápida, né? E a gente precisa entender também essa forma. E a variável que apareceu nova agora, né, é o HSP, que seriam as horas de sol pico. Então, o que seria essas horas de sol pico? É o que a gente vai entender agora, antes mesmo de calcular e de fazer esse dimensionamento. O que é esse HSP, né? São as horas conhecidas como horas de sol pico ou horas de sol pleno. A gente sabe que o sol não é pelo menos a luminosidade do sol que chega até a Terra, melhor dizendo, né? Ela não é constante. Então ela começa relativamente baixa ali no começo do dia, vai aumentando ao longo do dia, chega ao pico ali por volta entre 10 horas e 14 horas, né, nessa faixa, dependendo da época do ano. E depois esse valor vai caindo também, né, e chega a zero no final do dia, certo? Então, para facilitar, né, esse dimensionamento e para termos uma padronização, né, foi estabelecido que o padrão seria de 1000 watts hora por metro quadrado. Então, para normalizar e para ter uma padronização, né, a gente calcula esse valor, né, pega aquela curva, calcula a área embaixo da curva, né, faz a integral dela e transforma ela num retângulo, né, num quadrado ali, com um valor máximo de 1 kWh por metro quadrado, certo?
com esse valor constante de 1 kWh por metro quadrado, e a gente calcula, né, faz um comparativo de quantas horas seriam necessárias com esse valor padrão para ter o mesmo efeito que aquela curva, né, variável. Então a gente teria mais ou menos, né, essa curva aqui. Então primeiro um valor característico ali, né, de radiância variando ao longo do dia, e depois, né, juntando isso tudo num retângulo ali, né, e de forma que as duas áreas sejam exatamente iguais. Então basicamente esse HSP é isso, são as horas de sol pico, mas não quer dizer que o sol vai ter um pico, né, de 4 horas, de 5 horas, né, vocês vão ver que a gente vai girar em torno disso aqui no Brasil, né, de 4 a 5 horas de sol pico, 5, alguma coisa. Mas não quer dizer que o sol vai ter um pico durante 5 horas. Quer dizer que somando todas aquelas horas, né, fazendo integral daquela curva, calculando aquela área abaixo da curva, é como se a gente tivesse um valor equivalente a 1000 watt-hora, né, por metro quadrado, e durante X horas, né, a depender de cada região, de cada época do ano, a gente vai entender isso melhor, né, nos próximos slides aí. Já encaixando isso, né, no que a gente vai precisar, vamos colocar um exemplo de aplicação para a gente entender tudo aquilo que a gente falou até agora, né, e as outras variáveis que podem ser agregadas aí nesse dimensionamento. Então já vamos começar com uma situação problema aqui para a gente entender como seria essa aplicação. Então, uma fazenda em Igarapé, Minas Gerais, é necessário um bombeamento de 80 mil litros de água, ou seja, 80 mil litros é a mesma coisa que 80 metros cúbicos, ok? Por dia, em todas as épocas do ano. Então, o ano todo ele tem que ter esse valor, não pode ser só na época que tem mais sol, tem que ser o ano todo, né? Pelo menos na média aí dos dias do ano ele tem que ter esse valor em todos os meses, ok? Sabendo que a altura manométrica do poço é de 20 metros, né? Pede para a gente dimensionar um sistema com essas informações. Então, o que a gente vai ter que fazer, né? O que a gente tem que observar? A gente já tem a quantidade de água, certo? A altura que essa água vai ser bombeada, e está falando que tem que ser sempre. E a gente já sabe, né, a cidade onde está localizada essa fazenda aí, onde vai ser instalado o sistema, beleza? Então esse aí seria um desenho, né, aproximado do sistema. A gente tem a bomba d'água, né, dentro do poço. Essa altura do poço até o reservatório, né, já calculando as perdas ali, equivale a uma altura de 20 metros. A gente tem os painéis que vão gerar essa energia, o inversor que vai fazer a conversão de contínua para alternada. E aí depois a gente tem os usos dessa água, né? Pode ser para irrigação, pode ser para o trato de um animal e por aí vai. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer seria identificar o HSP dessa região, né? Como que a gente vai fazer isso? Então a gente vai consultar, né, uma base de dados do Centro de Referência de Energia Solar e Eólica Sérgio G.S. Brito, que seria o banco de dados oficial brasileiro, né, onde tem os dados das estações meteorológicas ali, onde são feitas essas medições, né, e eles vão gerando esse histórico de dados, e por meio desse portal a gente consegue acessar esse histórico e saber quais são as médias de HSP por região, certo? Então vou acessar esse site, cresesb.cepel.br. Para acessar ele eu vou precisar das coordenadas geográficas. As coordenadas eu consigo através do próprio Google Maps. Então eu vou digitar o endereço, né, da minha instalação, no caso, clicar com o botão direito do mouse em cima dela. Quando eu fizer isso, já vai abrir uma janela, onde o primeiro item vai ser justamente referente às coordenadas daquele ponto. Então, clicando em cima dessa janela, na primeira parte ali que aparece, automaticamente vai copiar, e aí basta a gente colar ela, né, no site do Cresesb. Então a gente vai acessar o site, vai em potencial energético, depois potencial solar, né, e vai colar ali em latitude e longitude os valores que a gente pegou lá no Google. Então separar eles, né, em latitude, primeira parte, depois longitude, cola ali e manda buscar. Quando a gente fizer isso, vão aparecer os dados daquela localização, certo? Só que vão aparecer
não só da usina, mas da estação mais próxima. Eu preciso de 3 estações. Então, nesse caso, a gente vê que tem uma estação em Igarapé, uma em Mateus Leme e uma em São Joaquim de Bicas, certo? E aí você pode avaliar, rolando a tela aí, qual que está mais próximo da sua instalação, né? Às vezes você vai ter na mesma cidade várias estações também. Você vai avaliar qual que está mais próximo da sua instalação para ver qual que faz mais sentido para você nesse dimensionamento. A gente consegue ver isso também, né? A parte de gráficos. Então aí mostra a irradiação solar no plano horizontal, na localidade, nas estações próximas, né? Nas localidades próximas. Mas a gente vê que a gente tem uma grande similaridade entre as curvas, né? A diferença é bem pouca entre elas, ok? Porém, nesse gráfico aí está sendo calculada a irradiação no plano horizontal. E rolando a tela um pouco mais para baixo, vai aparecer essa tabela, né? Que é própria da estação mais próxima. Então, eu localizei lá, vocês podem fazer isso também. Abre lá e vê qual que está mais próximo. Então vai aparecer 3 tabelas iguais a essa. Você escolhe aquela que estiver mais próximo, né, preferencialmente da sua instalação, da localidade onde você vai fazer a instalação. No caso aí, essa tabela vai me mostrar os dados em algumas situações, certo? Primeiro, no plano horizontal, ou seja, com o painel na posição horizontal, ali em 0 graus de inclinação. Depois, o ângulo igual à latitude. Então, qual que é a latitude? Era 20, certo? Então, vai colocar o ângulo de 20 graus e vai me dar qual que seria, né, os valores típicos nessa situação. Depois, a maior média anual. Normalmente, esses dois valores vão bater, tá, pessoal? Então, o valor do ângulo igual à latitude da maior média anual normalmente são iguais, né? Porque a melhor posição costuma ser a melhor angulação do painel, né? Costuma ser o ângulo igual à latitude. Então, esses dois valores tipicamente serão iguais. E depois a gente vai ter ali o maior mínimo mensal, ok? Então, vamos ver, né? Vamos entender em qual situação a gente vai usar cada um, tá? Vamos focar aqui no ângulo igual à latitude, que seria a maior média anual, né? E também no maior mínimo mensal. Então a gente vai ter maior média anual, né? E a maior mínimo mensal. Qual tipo de situação a gente vai usar cada um? No próprio enunciado do exercício, do exemplo aí que a gente está fazendo, falava que ele precisava ter essa água durante todo o ano, né? E a gente sabe, né, igual a gente viu no módulo 1, que essa quantidade de radiação que chega do Sol até a Terra, ela varia ao longo das estações, ela varia ao longo do ano, certo? E essa tabela, ela mostra isso justamente, né? Então ela mostra ali, se a gente pegar, por exemplo, a linha ali onde cita a maior média anual, que a gente inicialmente pode ser uma ideia de tentar utilizar ela, mas a gente percebe que no mês, em algum mês ali, vamos olhar qual, no mês de novembro, a gente tem uma queda muito grande nesse valor, né? A gente tem ali um valor de 4,89. Se a gente olhasse o plano horizontal também, a gente vê que em junho a gente tem uma queda ainda mais abrupta, né, em relação aos demais, correto? Porém, se a gente pegar o maior mínimo mensal, a gente percebe uma queda, lógico, né? Mas esse valor está um pouco melhor do que os demais, né? Essa diferença do melhor para o pior está um pouco menor. Então isso vai ajudar a gente a ter um sistema que vai ter uma linearidade ao longo do ano, certo? E que não vai deixar faltar água naquele sistema, mesmo na pior condição, certo? Eu poderia usar o plano horizontal. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter um sistema que vai ser superdimensionado, certo? Por quê? Para compensar essa diferença. E nas épocas onde tem muita geração, vai sobrar energia. E eu não vou ter o que fazer com essa energia, concorda? Ou eu vou ficar jogando água para fora, ou simplesmente vou ter que desligar meu sistema, porque vai
bombear mais água do que eu preciso, certo? Além disso, vou ter que ter uma quantidade maior de painéis para compensar essa queda do HSP, certo? Então, se a gente escolher, né, esse maior mínimo mensal, o que acontece? Eu sei que vão ter épocas do ano, né, que o meu sistema vai gerar menos, certo? Se comparado com a maior média anual ou com o plano horizontal. Porém, ele é um sistema que não tem uma queda tão grande na pior situação, certo? E quando eu vou dimensionar um sistema off-grid, principalmente esse sem armazenamento, eu tenho que me basear na pior situação, né? A situação mais crítica. Por quê? Não adianta eu gerar muita energia num determinado mês do ano, porque eu não tenho como armazenar essa energia, né? Mesmo no sistema com baterias, eu não consigo armazenar essa energia durante vários meses. Eu consigo armazenar essa energia talvez durante alguns dias, né? Mas eu não consigo armazenar essa energia durante vários meses. Então aquela energia que eu gerei, por exemplo, em fevereiro, eu não consigo usar ela em junho, não consigo usar ela em novembro, certo? Diferente de um sistema on-grid, que a gente vai entender, né, um pouco mais para frente, que para ele não vai ser tão relevante essa discrepância de valores, mas o que vai ser mais importante é a média anual. Então a média anual sendo alta, para o sistema on-grid está tudo certo. Porém, para o sistema off-grid, como ele não consegue armazenar essa energia, eu tenho que considerar a pior hipótese. Ele vai ter que ser nivelado por baixo. Se ele vai ter que ser nivelado por baixo, eu tenho que definir ali onde está o meu melhor, né, entre os piores. Basicamente é isso. Eu tenho que escolher onde vai ter o meu maior mínimo, ok? Então, no caso, o próprio sistema, né, o próprio site já calculou para a gente que o meu maior mínimo vai ser numa condição em que o painel esteja com inclinação de 17 graus, né? Então vocês podem ver na coluna de inclinação que com a inclinação de 17 graus é a linha, né, onde vai ter esse maior mínimo mensal. Apesar da média, né, nesse caso ter batido os dois valores, né, em muitos casos a média do maior mínimo mensal ela vai dar abaixo, ok? Mas a gente percebe que para esse sistema off-grid o ideal seria que a gente trabalhasse com 17 graus e não com 20 graus, né, que seria o ângulo igual à latitude, certo? Que é o que a gente vai usar lá no sistema on-grid, que é o sistema conectado. O segundo ponto que a gente vai olhar aí é o dimensionamento da bomba. Então você pode entrar no site do seu fabricante preferido aí e abrir um ábaco e encontrar aquela bomba que vai casar com essa solicitação do exercício. Então a gente localizou aí, de acordo com os hábitos do fabricante, que uma bomba de 3 cavalos seria o suficiente para essa aplicação. E aí a gente tem que partir realmente para os cálculos, certo? Primeiro o cálculo da energia hidráulica, né? Então é dimensionar essa potência baseado nos dados que agora a gente já tem todos. Então a gravidade, que é uma constante, a altura manométrica, a densidade da água e a quantidade de água. Então substituindo na fórmula a gente vai ter a gravidade, que multiplica a altura, que multiplica a densidade, que multiplica a quantidade, já a quantidade de metros cúbicos, ok? Dividido por 3.600. Fazendo essa conta, a gente vai chegar que a energia hidráulica diária é de 4.360 watt-hora por dia. Então a energia hidráulica, né, de um dia seria 4.360 watt-hora, ok? Depois a gente vai fazer a compensação das perdas da bomba, ok? Então a bomba perde muito, a gente tem que compensar isso, né? Como a gente faz essa compensação? Aumentando a potência que vai chegar até ela, certo? Então ele vai aproveitar só 30%, ok? Então a gente tem que superdimensionar essa potência que vai chegar para na hora que tirar esse valor, né, esse 30%, ser suficiente para atender as demandas só com esses 30% aí, ok? Então, para fazer essa conta, dividir, né, o valor por 30%, por 0,3, né, que seria os 30%, a gente vai chegar no valor de 14.533. Então, se eu multiplicar esse valor 14.533 por 0,3, né, que seria a eficiência da bomba, você vai chegar nos 4.360 de volta, concorda?
Então esse cálculo é justamente para compensar essas perdas de eficiência e de rendimento da bomba. E aí a última parte dessa primeira etapa aí, né, seria a compensação das perdas fotovoltaicas. Então eu vou pegar o valor de energia necessária, né, mesmo depois da compensação, vou dividir pelo HSP, que seriam as horas de sol pico, certo? E depois eu vou multiplicar por 1,25. Esse 1,25, né, considera que você vai ter 25% de perdas fotovoltaicas, né? E aí é justamente uma compensação dessas perdas, né? Posso multiplicar por 1,25 ou dividir por 0,8, que vai dar na mesma, correto? E aí a gente chega numa potência de 3.662, né, arredondando 3.663 watts, ou então 3,663 kilowatts ou quilowatts. Então, um quarto passo é a gente achar os demais componentes dessa instalação, certo? Então a gente vai começar agora a definir qual vai ser o painel a ser utilizado. Então, como que a gente vai fazer? Essa definição de qual painel a ser utilizado, ela pode ser realmente em função, pelo menos a princípio, do custo desse painel, né? Você pode olhar o preço do painel e quantos kilowatts ele produz. E aí você faz uma relação entre custo, né, e quantidade de potência. E aí você vê quanto está saindo cada watt daquele painel, né? E fazendo essa conta você consegue comparar até mesmo painéis de potências diferentes, certo? Você acha um custo de watt, né? Quantos reais está custando cada watt pico ali no seu painel, ok? Então a gente, né, verificou em um fornecedor que o que estava valendo mais a pena era o painel de 470 watts, ok? É um painel de potência menor do que se comparado com alguns novos que estão chegando, porém é um painel que nos atende, né? As características deles são suficientes para atender esse nosso cliente, ok? Então agora a gente está vendo aí, né, alguns dados desse painel, que é o Jinko de 470 watts, tá? Aí embaixo a gente já tem o modelo dele, né? Seria o JKM 470 N 60HL4 ou 60HL4V. E aí a gente tem alguns dados, né, característicos desse equipamento. E a gente tem duas condições, uma condição chamada de STC e a outra condição chamada de NOCT, ok? Então são condições de teste a qual esses painéis, né, e os outros fabricantes também adotam esse padrão, a quais painéis são estabelecidos e nessas condições são medidas essas potências. Então a mais usual, a mais utilizada é a condição STC, que seria a condição standard, né? Basicamente ela submete esse painel, né, a uma potência de 1000 watts por metro quadrado, né, a uma temperatura de 25 graus, uma atmosfera controlada, no caso de 1.5, né, e aí são feitos esses testes nessa condição, ok? A condição NOCT é bem parecida, porém com a potência de 800 watts por metro quadrado, né? E algumas outras informações, porém ele não é tão usual. Então a gente vai focar agora na condição STC, que é o que a gente 100% ou a maioria das vezes vai utilizar ela. Então nessas condições o painel apresenta, né, uma potência de 470 watts, uma tensão máxima de energia, né? A tradução às vezes do manual não fica tão legal, mas seria uma tensão máxima nominal, né? Uma tensão máxima na condição de trabalho daquele equipamento, certo? Uma corrente de potência máxima, aí já faz mais sentido, né? Então seria justamente esses dois valores, aqueles valores que a gente conversou, né, quando a gente falou sobre MPPT. Então esses dois, 35.05 e 13.1, seriam a tensão de máxima potência e a corrente de máxima potência. Se você multiplicar esses dois valores, eles têm que bater muito próximo ou igual aos 470 watts. Então 35.05 vezes 14.41 tem que dar justamente, né, a potência de pico desse painel na condição STC,
que seria 470 watts, ok? Depois a gente tem a tensão de circuito aberto, então seria um painel desconectado do sistema, né? Qualquer tensão máxima que ele pode chegar quando submetido a uma irradiância ali, a uma quantidade de energia de 1000 watts por metro quadrado, ok? Depois a corrente de curto, né? Seria a corrente máxima desse equipamento. A gente tem 14,15 amperes. A gente tem a eficiência do módulo em condição STC. Então essa eficiência é importante para a gente entender a relação entre área, né, o tamanho desse painel, e a quantidade de energia que ele consegue gerar, a quantidade de potência que ele consegue entregar. Quanto maior essa eficiência, melhor é a relação entre área e potência. Se essa eficiência for muito baixa, quer dizer que a gente vai precisar de um painel muito grande para produzir uma mesma quantidade, uma quantidade menor de energia, né? Quanto maior essa eficiência, menor vai ser o tamanho desse painel para uma mesma quantidade de energia ou para uma potência maior, né? Então é a relação entre o tamanho físico e a quantidade de potência que ele consegue entregar. Depois a gente tem a temperatura de operação, né? Em qual faixa de temperatura que esse equipamento consegue trabalhar. A gente tem a tensão máxima do sistema, então isso vai determinar também, né, quantos painéis a gente pode colocar, quantos painéis a gente pode associar em série, ok? A gente sabe que em série a tensão vai se somando, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não exceder esses valores de tensão aí. A gente tem a classificação máxima do fusível em série, então o fusível de proteção que estiver em série tem que ter no máximo, né, 25 amperes para justamente conseguir proteger esses equipamentos. A tolerância de potência, então ela é de 0 até mais 3%, ou seja, esse painel pode exceder os 470 watts, mas não pode ser inferior a isso, né? Ele pode exceder esses 470 watts em até 3%, ok? E a gente tem aí os coeficientes de temperatura, coeficiente de temperatura de potência máxima, coeficiente de temperatura de VOC, coeficiente de temperatura de corrente de curto-circuito, né, o ISC, e depois a gente tem a temperatura nominal da célula, que é na condição NOCT, né, 45 mais ou menos 2 graus. E aí a gente dá um foco, né, maior nessas variações de tensão e potência e corrente em função da temperatura, e a gente vê também o gráfico que é fornecido, né, demonstrando essa tensão, essa corrente, essa potência. A gente percebe, né, pelos coeficientes e percebe pelo gráfico também, né, que o VOC, né, analisando primeiro o VOC, o que acontece com ele quando a temperatura ela diminui? O VOC ele vai subindo, certo? Então, quanto menor a temperatura, maior a tensão. Então, a gente tem que ficar atento ao VOC quando a temperatura cai. Então, se eu tenho uma temperatura muito baixa, eu tenho que observar se o meu VOC não vai ultrapassar nenhum valor que pode ser prejudicial, tanto para os painéis que estão ligados ali, associados a ele, né, quanto para o inversor e demais equipamentos do sistema, certo? Já a potência, ela vai ter essa mesma característica, né, bem parecida com a da tensão, certo? E a corrente a gente percebe que ela é praticamente linear, mas ela varia ao contrário das duas, né? Quanto maior a temperatura, maior vai ser essa corrente. Quanto menor a temperatura, menor vai ser essa corrente, beleza? Mas, né, o que acontece? O importante para a gente aqui, de acordo com essas variações que a gente percebeu, né, vai ser a tensão, porque ela varia consideravelmente, né? Ela é corrente, ela fica praticamente fixa, independente da temperatura. A tensão ela varia muito. Se a tensão passar de 25 graus, né, se ela exceder os 25 graus, essa tensão também ela cai, né? Então, numa condição em que eu preciso ter um valor mínimo de tensão, essa variação de temperatura para cima pode ser relevante para a gente. Então, a gente vai entender isso agora, né? A gente sabe que o inversor ele tem limites de operação, tanto de excesso de tensão como de tensão muito baixa. Então, se você tiver uma tensão muito baixa na entrada desse equipamento, pode ser que aquela tensão não seja suficiente nem mesmo para aquele equipamento despertar, para ele começar a funcionar, para ele entender que está chegando energia até ele.
Da mesma forma, se você tiver um excesso de tensão, aquilo ali pode causar um dano, pode ser que pode romper a resistência dielétrica, né, de algum material ali, e pode causar algum dano interno ou externo, né, àquele equipamento que está associado a esse conjunto de painéis. Então, nesse caso, a gente vai fazer esses cálculos, né, de compensação dessa variação de temperatura, né? Então, o ideal é que você localize naquela região onde você pretende instalar a sua usina quais são as variações de temperatura possíveis, né? Qual que é a temperatura máxima e a temperatura mínima histórica, né? A que temperatura pode chegar aquele, né, no caso do painel, a gente está falando, né, do módulo, qual a temperatura mínima que ele pode ser submetido e qual a temperatura máxima que ele pode ser submetido, certo? Nós sabemos que qual que é a tensão máxima do painel. Se a gente voltar lá na tabela, a gente percebe que a tensão máxima dele é a tensão VOC, é a tensão de circuito aberto, né? Se a gente olhar os gráficos de tensão também, a gente percebe isso. A tensão máxima do painel vai ser quando ele estiver aberto, quando o circuito estiver aberto, correto? E a tensão mínima dele vai ser desligado, obviamente, né? Mas na hora que ele, né, nos tempos de funcionamento, ali na hora de funcionar, vai ser a tensão VMP. Então é importante a gente observar, né, se essa tensão VMP não vai ter uma queda muito grande, né? Agora, essa tensão VOC, em que situações que ela vai aparecer, né? Principalmente em sistemas on-grid, que tem alguns tipos de proteção, essa tensão, caso aconteça alguma falha, né, por exemplo, de precisar desligar o inversor, né, ele abre tanto o lado de corrente contínua como o lado de corrente alternada. Então, se o lado de corrente contínua está aberto, começa a aparecer nos terminais daquele painel, naquele conjunto de painéis, a tensão de circuito aberto, que seria a tensão VOC, certo? Então, nesse caso, é importante a gente avaliar a condição mais extrema para ver se, né, nessa condição de temperatura baixa e de circuito aberto, se essa tensão não vai exceder a tensão máxima que os equipamentos adjacentes, né, que o inversor, no caso ali principalmente, suporta, ok? Então a gente vai fazer justamente esses cálculos, né, de compensação de temperatura, ok? Então, através dessa fórmula, a gente consegue compensar, né? E sabendo o coeficiente de temperatura, a gente consegue compensar essa tensão. Então, primeiro, né, nesse primeiro slide, a gente está fazendo esse cálculo da tensão VMP. No caso, a tensão VMP, ela me preocupa quando ela for mínima, porque a tensão VMP já é a mais baixa, certo? E a gente sabe que se o equipamento está funcionando, a que vai aparecer é a tensão VMP. E qual que seria o malefício dela ser muito baixa? Aquela tensão que está chegando ali não ser suficiente para que o inversor permaneça ligado, certo? Então a gente vai ver esses limites de tensão do inversor e no caso extremo de uma temperatura muito alta, esse VMP tem que continuar, né, preferencialmente dentro dessa faixa de trabalho do inversor, para que o inversor continue funcionando, né? Certo? E a outra situação é da tensão VOC, só que no caso da tensão VOC, a gente vai fazer, né, esse ajuste considerando a temperatura mais baixa, porque é na temperatura mais baixa que a gente vai ter o VOC subindo, né? Se a gente voltar lá no gráfico, a gente percebe que quanto maior a temperatura, a tensão ela vai caindo, e quanto menor a temperatura, a tensão ela vai subindo. Então eu vou considerar no cálculo do VOC máximo, né, a menor temperatura, para eu saber, né, mesmo na pior situação, qual que é o maior valor que o VOC pode chegar, ok? Então agora a gente já sabe, né, a potência que a gente precisa, certo? A quantidade de tensão que a gente vai ter nos casos extremos e
a quantidade de tensão, né? Tanto no caso de temperatura baixa quanto no caso de temperatura alta, ok? Então a gente encerra esse módulo aqui e no próximo módulo a gente vai conseguir, né, entender como aplicar esses dados e encontrar a quantidade de painéis que a gente vai precisar e ver se a gente consegue associar esses equipamentos de forma a montar nosso sistema aí por completo, ok? Então até logo e espero vocês no próximo capítulo.